Está no ar a edição número 23 do Livrescast, o podcast do Livres. Como acompanhar o trabalho do Congresso que acabou de tomar posse? Esse é o assunto da nossa conversa de hoje com Paulo Dallanora, cofundador do aplicativo Poder do Voto, que facilita essa missão para o cidadão. Eu sou Mano Ferreira, para conversar comigo está aqui o Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Olá, Mano. Olá, Paulo. Tudo bom? E Paulo Dallanora. Muito bem-vindo, Paulo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, parabenizar o Livres, que foi a primeira entidade apartidária, mas ao mesmo tempo movimento político que aderiu ao Poder do Voto, né? A gente tem outras entidades lá, mas são entidades mais da sociedade civil, que não são assim, movimentos apenas políticos, são movimentos de representação, como o Instituto Milênio, o GT, etc. Mas o Livre foi pioneiro nessa categoria de movimentos. O Poder do Voto é muito importante pra gente, né, Magno? É muito importante, por várias razões. Eu acho que o Paulo, durante essa conversa, vai explicar um pouco mais das funcionalidades do Poder do Voto para o usuário, mas particularmente para o Livres. É uma plataforma muito interessante porque faz com que a gente debata internamente, entre os nossos associados, posicionamentos muito concretos, porque a gente precisa dar uma resposta a essa demanda legislativa, né? Se certo projeto é apresentado, é selecionado pelo Poder do Voto, a gente precisa colocar lá qual é a posição do Livres sobre aquele projeto. Então é muito menos filosófico e mais na prática. Se nós, como um corpo, fôssemos votar, como votaríamos nesse tema, filosoficamente, com esse projeto de lei, exatamente. Então, no nosso processo de discussão interno no Livres, a gente precisa olhar o projeto apresentado. A gente vai lá, tem uma plataforma muito interessante chamada Inteligov, a qual o Livres tem acesso, que faz a seleção do projeto de lei. A gente baixa o arquivo, lê o projeto de lei, debate o posicionamento do Livres e coloca na plataforma. Então, se um usuário, quando chega lá para colocar a sua própria posição no Poder do Voto, ele tem a possibilidade de ver o que cada associação filiada ao app acredita, defende como votaria. Então, nossas posições estão lá. A gente, se não me engano, já tem 6 ou 7 projetos que nós opinamos e vamos continuar opinando nos próximos que serão selecionados agora nessa nova legislatura. Exatamente. Sobre tudo isso é que nós vamos conversar, porque pelo site eusolivres.org, pelo iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify, youtube.com/livres ou no seu agregador de podcast preferido, este é o Livrescast, o podcast do Livres, o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. É isso aí, Paulo. Já demos as boas-vindas, mas queria que você se apresentasse um pouco mais para o nosso ouvinte. Como é que você, com a trajetória empresarial, corporativa, acabou empreendendo civicamente com o aplicativo Poder do Voto? Bom, o Poder do Voto, eu, como você falou, eu tenho uma trajetória, primeiro no setor de serviços de segurança. Eu trabalhei 12 anos numa empresa chamada Grupo Nordeste Transbank, que basicamente presta serviço para grandes bancos, né, carro forte. Depois fui sair do país por quase 3 anos para fazer um MBA, trabalhei num fundo na Suíça, voltei para o Brasil com a missão de abrir um banco regional lá no Nordeste. Foi 2009, em 2016 a gente vendeu esse banco e em 2016 para cá eu estou empreendendo na área de energia renovável com inovação, né? E dentro dessa trajetória toda empreendedor, a gente começa a ter muito questionamento do que a gente pode fazer além desse processo de empreender, que é um processo já que também é um engajamento, mas é um engajamento de outra natureza, né? Além de ganhar dinheiro, o que é que a gente pode fazer? Porque ele não é apenas suficiente, né? Se a gente for para uma discussão mais, eu acho que tem a ver com livros também, filosófica, né? Se todo mundo só empreender e cada um só fizer a sua parte, você não constrói uma sociedade que tem liga entre elas, né? Então é importante esse envolvimento transversal das atividades, né? Quem empreendeu vai para a política, quem está na política também participa de alguma atividade privada. É importante, eu acredito, isso para dar
cola na sociedade, né? E aí eu vim morar em São Paulo em 2014 e eu faço parte de uma associação... Pelo sotaque dá pra perceber que você é pernambucano como eu. Sou Pelo pernambucano, sotaque dá pra perceber que eu estou isolado aqui. Mas minha mãe disse, nunca diga a ninguém que você é pernambucano. Porque senão devemos humilhar ninguém. Tem humildade. Tem humildade. Apenas aguarde o reconhecimento de seus méritos. Pernambucano é um bicho orgulhoso, você sabe disso, né? Mas aí você veio aqui pra São Paulo. E aí eu vim para São Paulo em 2014 e mudei o meu fórum, que a gente chama do IPO, que é essa associação de jovens presidentes, uma associação mundial que no Brasil deve ter uns 800 membros. E tive a sorte de cair aqui em São Paulo no fórum de Mário Mello, que à época era o presidente da América Latina da PayPal. É um cara até mais experiente do que eu. Esse sim tem uma carreira quase toda no setor financeiro, de sucesso, trouxe o PayPal para o Brasil. E em 2017, final de 2017, começo de 2018, ele começou a fazer uma provocação no fórum. O que a gente podia fazer para engajar mais o cidadão com a política, tá? Esqueça, não estamos falando aqui do engajamento, que tem engajamentos direcionados para uma pauta, mas a preocupação da gente e dele quando começou a provocação, o que a gente poderia fazer para engajar com a política independente de pauta? Ou seja, a sociedade está longe, da política, como aproximar. Como aproximar, mas sem ter uma pauta específica, porque até então, lembra aí, 2017, já tinham nascido vários movimentos de engajamento da sociedade, inclusive o Livres, mas que tem tem um espaço, isso, um livro e tal, para a pauta. Um direcionamento. Um direcionamento, que é válido, mas a proposta, como é que a gente pode trazer o cidadão para dentro da política, mas o cara que nem sabe ainda qual é o que acredita. O que acredita. Como é que a gente traz esse cara? É completamente ainda afastado. E aí Mário, obviamente, se valendo da experiência dele, claro, digital, 8 anos na PayPal, dá para fazer isso numa plataforma digital. Tá tudo, começou a estudar, tá tudo aberto no Congresso. Do ponto de vista de os projetos de lei estão debatidos, isso. Tudo com API, então dá pra gente fazer. E aí começamos a evoluir, eu entrei com a parte, vamos dizer assim, de conceituação mais política, que eu sempre gostei. Então, dá pra gente trazer movimentos para dentro do aplicativo que não sejam, que esses movimentos deem a opinião, e a gente não dê a opinião, a gente fique neutro. E basicamente o que o conceito, como nasceu o poder do voto, foi quase como se fosse uma mimetização do voto distrital, dos benefícios do voto distrital. Não da parte do voto distrital, vamos dizer assim, burocrática, da organização do voto distrital, como você elege o mais votado. Não, é como se fosse o voto distrital depois da eleição. O que é que acontece no voto distrital depois da eleição? Independente de você concordar ou não com o processo do voto de eleger ou não por lista, não tem nada a ver. Depois da eleição, o que acontece com o voto distrital? Tirando essa parte polêmica de sou a favor ou não, depois do eleição do voto digital, o que acontece? Você sabe que aquela pessoa representa seu distrito. Então é exatamente isso que o poder do voto faz, só que numa praça digital. Em vez da praça ser a praça da matriz ou da associação de bairro, onde você vai conhecer e conversar e dar a sua opinião sobre o projeto de lei que estão sendo debatidos na Câmara e no Senado, você vai fazer isso no celular, que o celular é a gente chama lá, que é o controle remoto do seu mundo hoje, né? Você hoje pede comida, táxi, etc. pelo celular, né? Tem uma força, inclusive eleitoral, né? O celular, né? Não pede só táxi, pede outras coisas, né? Então, é exatamente isso que o voto faz, é mimetizar o voto digital, trazendo a praça digital para dentro do seu celular. O que isso quer dizer na prática? O usuário entra no aplicativo e tem lá o deputado da região dele, mas são vários deputados por estado. Ele escolhe a região. Na prática, vamos lá. Ele baixa o aplicativo e escolhe qual é o deputado que ele quer seguir. Vamos dizer, como a gente falou, qual seria o deputado daquele distrito que ele quer ter uma conexão com ele. Nesse caso, a conexão digital. Não importa se ele votou ou não votou naquele deputado. Eu escolho o deputado X aqui. Mano, vou seguir esse aqui. E senador até 3. Por que senador até 3? Porque o seu estado você tem a chance de votar em 3 senadores. 2, depois de 4 anos, 1. Então mimetiza isso. Mas não precisa escolher 3 senadores. O mínimo é um deputado. Você escolhe e a partir daí só faz isso. Dá seus dados básicos de e-mail e telefone pra gente. Só pode fazer isso num celular, porque tem toda uma lógica de segurança que
a gente amarra o seu nome com o seu celular, com o seu Facebook, com o seu chip de telefone, com o seu chassi de telefone, para que você não crie, não tem robô no aplicativo da gente, não tem fake, porque o cara tem que ter uma linha de celular, um chassi de telefone. E a identificação acontece por esses dados e não pelo nome, por exemplo. Por esses dados, não pelo nome. Tem menos bolsominion do que no Twitter. Muito menos. Não tem pessoas que não existem, né? E não pode criar uma segunda conta, porque amarrou aquela pessoa. Bom, e aí, ao escolher aquele deputado, a partir daí tudo é automatizado. Toda semana nós escolhemos 1 ou 2 projetos de lei relevantes que a gente tem uma visibilidade que vai ser votado nas próximas semanas. A gente tem um conselho editorial que participam. A Pátria participa, que é uma grande empresa de acompanhamento legislativo. Entrou agora a Arco Advice, que é também do Murilo Aragão e o Lucas Aragão, que também... Consultoria política. Então, esse pessoal nos dá uma visão dizendo, esse projeto está quente na pauta, porque é do líder, ele vai puxar para votar, então bota esse. Aí qual é o processo? Ativa esse projeto de lei que a gente identificou, que vai ser votado nas próximas semanas para as comunidades, que são vocês, Livres, o GT, etc. Instituto Milênio, Ranking dos Políticos, Mulheres do Brasil, a Arco entrou agora. E essas entidades colocam as opiniões dela no projeto de lei até o momento dele votar. Quando ele votar, ele informa para você de volta. Qualquer momento, você pode tirar do seu bolso celular e ver qual foi o projeto de lei que você votou, a gente chama um alinhamento, e qual foi o projeto de lei que o seu deputado, os senadores já votaram. Antes das eleições, é comum que sites, por exemplo, a Folha de São Paulo, disponibilizem testes para o eleitor responder algumas perguntas e testar um alinhamento entre o eleitor e os candidatos às... O Tinder do voto, né? O Tinder do voto, isso. O alinhamento do eleitor com as propostas dos candidatos. O que o Poder do Voto oferece é quase que um serviço parecido, só que no momento posterior, né? No momento dos votos de fato, não é o que o cara está prometendo na campanha. É o que eu ia dizer, sai da promessa e vai para a realidade. Exatamente. Né? Você, com o Poder do Voto, você compara as suas preferências sobre os projetos de lei com os votos de fato do parlamentar. Então, é uma outra esfera, traz uma dose de realismo, de verdade nessa relação. Né? Se a gente for dizer lá que é o Tinder, os outros vamos dizer que o poder do voto em vez de ser o Tinder, é o casamento. Você casa, mora 1 ano dentro, 2 anos dentro da casa, tem toda a experiência real, e aí você vai saber de fato se quer continuar casado ou não. Objetivamente é isso. Você vai acompanhar o seu deputado como ele está votando. Um é só a promessa antes do primeiro encontro. O outro é a verdade. O outro é a realidade. Verdade. E aí o que é que o poder do voto faz? Ele está o tempo todo lhe mostrando como está o seu alinhamento, percentualmente. Você votou 10 votos, o seu deputado votou 3 vezes igual a você e 7 diferentes. Seu alinhamento está 30%. É um gráficozinho pizza. Se você achar que aquilo está insuficiente, você clica lá num botão e ele vai lhe oferecer todos os deputados que têm um alinhamento ou senadores mais próximos. Isso aqui parece ainda que não tem no casamento, mas fica aí a dica para o pessoal que trabalha com startups aí, apps, talvez seja... Um eHarmony diferente. Exatamente. Talvez haja um espaço aí no mercado para o empreendedor oferecer esse serviço no casamento. E aí você decide mudar. Mas um mapa astral, talvez um novo ponto aí para ser analisado. Vocês aí que são casados têm mais propriedade para decidir isso sobre do que eu. Então você vê aquela lista de deputados e você, poxa, tenho aqui no meu estado tem 25 deputados, 30 deputados, 15 deputados, eu estou com esse deputado aqui que tem 30% do alinhamento comigo, tem esses 4 caras aqui que tem um alinhamento muito superior a ele. Deixa eu ver a historinha de cada um deles. Quando ele clica, tem lá um resumozinho de quem é. Poxa, por que eu estou seguindo por que eu estou me conectando a esse deputado que não pensa como eu? Não vota como votaria. Eu estou dando input para ele escrevendo, porque eu posso escrever mensagem, etc. Estou perdendo meu tempo do ponto de vista de energia. Então eu vou mudar para o cara que tem um alinhamento maior comigo. Então é isso que o poder do voto faz, é encontrar a pessoa que pensa mais perto de você e que você possa ter uma empatia, até para ter um diálogo. Você pode, esse votar sim ou não é o simples, mas você pode ter uma troca e é isso que a gente vai estimular. A gente está tendo contato com
com vários deputados que têm assim, uma pegada forte nas redes sociais e até do ponto de vista de jovens, né? A gente tem a Tabata Amaral aqui de São Paulo, tem o João Campos lá de Pernambuco. A Tabata do Movimento Acredito, né? Isso, é verdade. João Campos, filho do Eduardo. Filho do Eduardo, que é do Agora, se eu não me engano, né? Que eles já se comprometeram que eles vão ativamente, e outros que a gente está conversando, ativamente usar, que é não só receber a mensagem, mas também falar de volta. O Livres, né? O Thiago Mitrô. O Thiago Mitrô, já tivemos reunião com ele também, ele ficou muito, muito empolgado com o aplicativo. O Gamini, também o Felipe Rigoto, lá do Rigoni, lá do Espírito Santo, também gostou muito do aplicativo. Quer até adaptar alguma coisa para pessoas com deficiência visual. A gente até botou na versão nova que está no ar agora, até baseado numa ideia que ele deu. Tem um botão que você ouve, que você aperta e o aplicativo fala, lê o texto. O aplicativo lê o texto de volta para você. Volta. Né? Em vez de você só ler, ele lê o texto. Isso já está na versão que está no ar. Que está no ar, isso. Muito legal. Agora, uma curiosidade. Como é que vocês já tiveram a oportunidade de mostrar o aplicativo para algum político assim da velha guarda, da chamada um Renan Calheiros? Como é que eles reagem? Como você imagina que seria a reação deles? Eu já tive a oportunidade de mostrar o aplicativo para vários políticos bons da velha guarda. Então, políticos como Jair Vasconcelos, Armando Monteiro Neto, que foi senador, né? Mendonça Filho, que não é velha guarda, né? É mais novo, mas tem uma história. Então, assim, obviamente que são pessoas já com experiência política, mas eu diria que tem um perfil um pouco diferente do senador Renan Calheiros, né? Do ponto de vista de comportamento e de como lidar com a política e a lógica e tal. Então, é enviesado esse... Então você diria que é um recorte, se há recorte, é um recorte mais da prática política do que geracional. Não é de qual geração, se você é novo ou velho. Ou velho, porque assim... Ou tem diferença significativa em como, por exemplo, o Jarbas Vasconcelos reage em relação a Tabata. Não, veja, tem uma diferença, né, mano, que é o entendimento do que é uma rede social, etc., a lógica tecnológica. Tá. Mas se você chega pro Jarbas, o Jarbas entende o que é o movimento da sociedade civil, ele foi forjado nisso, né? Na faculdade de Direito. O MDB histórico. Isso, né? Então, quando você tira a parte tecnológica, quando você conta o contexto, que foi o que eu contei para ele, que a entidade civil dá opinião, ele pega isso na hora. Se isso vai ser no celular, ou vai ser numa sala, é uma questão de meio, né? Meio falando pra ele. O Vasconcelos está voltando ao Senado. Está voltando ao Senado. Estarei na posse dele amanhã. Certo? A gente... Esteve na posse. Esteve na posse. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube vai ter a possibilidade de ver uma demonstração do poder do voto aqui na tela atrás do Mano. Paulo, você pode... essa é a tela inicial do app. Para quem está ouvindo o podcast, no lugar de estar vendo o áudio, eu vou tentar descrever mas tem basicamente um calendário de quais são as próximas votações, né? Os temas que vão ser votados. Quais temas que estão ali. É exatamente aquilo que eu falei, que a gente tem essa curadoria que indica quais são as pessoas, qual é a agenda de votação. E a gente vai colocando isso, é uma barra de rodagem que a gente vai... E você vai ter a chance de votar naquele que vai mais próximo. Você pode selecionar por temas também. Por tema, né? E aí, só voltando, eu sou um pouco mais otimista com os políticos de forma geral, mesmo os mais experientes, mais antigos, do que a maioria, vamos dizer assim. Eu acredito que tem muita gente que faz política, não pelo fato de ele ser antigo, ele deveria ser descartado. Acho que... você vai ter muita gente mais antiga que vai, talvez dar para o assessor e vai entender a importância. Tudo depende, se você falou muito mais, não é a geração, é a agenda
e quem é a pessoa, como é que ele usa a política. Se ele for uma pessoa que usa a política apenas para o benefício próprio, sem querer acusar ninguém aqui de nome A ou B, é óbvio que o aplicativo não vai ser uma coisa muito interessante para ele. Mas se ele for uma pessoa que Marco Maciel falava de política com P maiúsculo. Marco Maciel seria um usuário desse negócio, sem dúvida. Ele podia não entender nada, ia dar para o Rodrigo Codeceira lá usar o aplicativo e comunicar ele. Mas ele entende, é político que entende. Poxa, a sociedade civil tá falando comigo, tá me dando input. Isso é para mim um insumo. É como se fosse para a Vale do Rio Doce o minério é o input da sociedade. E é uma coisa valiosíssima, uma informação valiosíssima, né? Que em outros tempos custaria muito dinheiro para um político e seu gabinete levantar uma informação. Eu não tenho nenhum preconceito, o poder do voto não tem também, com essa questão de ser novo, velho. O que a gente tem certeza é que o aplicativo vai interessar e engajar mais os políticos que têm, de fato, um compromisso com a sociedade, independente de ser velho ou novo, porque não se engane. Vai ter muito político novo que a gente vai descobrir que também não tem compromisso com a sociedade. Né? Então, não é uma questão de idade. Então nosso corte não é geracional. Quem se engajar mais, a gente, esse cara tem um interesse. E vamos dar uma atenção para ele. Uma outra coisa interessante é que do ponto de vista do usuário, todas as informações eram públicas, né? Mas o custo de chegar até elas era grande e agora está na palma da mão. A gente falava do API, das informações sobre o projeto de lei. Tudo isso já estava disponibilizado. Se alguém entra no site da Câmara ou do Senado, os projetos de lei estão lá, o calendário está lá. Mas é tudo colocado de uma forma bem difícil de se acessar. Até para quem, como eu, acessa aquele site todos os dias, você percebe que tem um trabalho de saber o que está em pauta. Então, o Poder do Voto também tem um trabalho importante na curadoria de cada tema. Né? Você faz uma curadoria, vê o que é relevante, faz uma explicação resumida do tema, traz opiniões de organizações com diferentes visões para te ajudar a formar a sua própria opinião. Então, há um valor intrínseco aí também à atividade do Poder do Voto, além de ser uma plataforma, mas também na curadoria do próprio serviço, há um valor ali para o usuário. Perfeito. E você colocou bem, tudo isso estava é público, mas o grande diferencial e o grande sacado e valor do Poder do Voto é resumir tudo na palma da mão, em 5 minutos, os principais temas, com opiniões de entidades diferentes, tudo resumido num canto só, em poucas palavras, em 5. Esse é o grande. E essa parte que pegar como o deputado votou e informar para você de volta. Porque aí, se você for fazer na mão, você vai ter que ser meio tech para fazer isso, geek, né? Para saber onde é que pega, etc. O Poder do Voto faz isso tudo automaticamente, né? E um outro ponto importante é que, e aí eu respeito ao parlamentar, o Poder do Voto tem um respeito imenso pelo parlamentar. Por exemplo, a gente tem no nosso estatuto que nós não vamos divulgar a lista de como está o alinhamento dos parlamentares. A gente não vai dizer o parlamentar A é o mais alinhado com a sua base, porque a gente acha que isso é uma informação que só interessa ao parlamentar. O que é que vai acontecer, obviamente? E é o eleitor, no caso, que mas segue, o eleitor né? tem o acesso o eleitor vai saber dele, né? Com o político, com o parlamentar. O eleitor não vai saber a do grupo dos 10 mil que segue. Quem vai saber só o agregado é o parlamentar. Eu vou saber a minha individual com o meu deputado e meus senadores. Se eu estiver achando que aquilo é ruim, eu mudo deputado e senador. Nós não vamos divulgar, é o agregado, para não fazer um instrumento que a gente, como o Poder do Voto se propõe a ser e é neutro, apartidário, etc., e não tem linha ideológica, eu não vou fazer instrumento de pressão para dizer, eu sou... fulano está com mais alinhamento do que cicrano. Isso aí cria uma pressão que não é o objetivo do Poder do Voto. O objetivo do Poder do Voto, deixar bem claro aqui, não é que o deputado e senador vote 100% igual à base dele. Não é democracia direta. A gente não quer substituir deputado e senador por iPhone, porque senão não é isso o objetivo. Quer dar informação que o eleitor estimule e de volta que o deputado e senador troque ideias. Quem sabe, ou idealmente, a gente quer que os votos do deputado e senador sejam, alguns deles, transformados
e de volta ele consiga transformar de volta alguns votos do eleitor dele. Porque tem muitas vezes que a gente vai votar... Todo mundo cresça nessa interação. Tem muitas vezes que você vai votar contra um negócio, mas você não sabe a justificativa. O detalhe do negócio todo. Quando você vai no todo, você... é realmente... Então, é isso, é crescer. Você falou bem, que o eleitorado, que os parlamentares cresçam. Mas não é... A gente não vai fazer... isso é muito importante. Não vai vazar informação. Por isso, quando a gente senta com os deputados, mesmo aí você falou da velha guarda, óbvio que eu disse que é enviesado, porque é uma turma que tem uma prática política. Ele se sente muito tranquilo com isso, porque eu disse, não, isso aqui não é uma lista que existem várias listas que são legítimas, mas tem um objetivo, que é o objetivo de posicionamento, seja da esquerda ou da direita. Esse aqui é o cara que mais vota de acordo comigo, esse é o cara que menos vota. Não, aqui não tem de acordo com nada, o poder do voto não tem de acordo com nada. Então... mas vai permitir que você tenha uma temperatura da sua base. Só o deputado vai saber a temperatura base dele. Eu não vou informar para o jornalista, não vou falar. Se ele for para o jornal e dizer... Eu votei a favor da reforma da Previdência ou contra, por exemplo, que é um do primeiro tema que a gente vai botar na semana que vem, no final dessa semana agora. Eu votei a favor da reforma da Previdência ou contra porque... O desafio é saber qual é a proposta. Qual é a proposta? 90% da minha base do poder do voto me pediu. E foi mentira, foi ao contrário. O poder do voto não vai contradizer a informação. Não é o objetivo da gente. O objetivo é um contrato entre ele e o eleitor. Eu não tenho que me meter nisso. Agora, a gente falou que já tem outras iniciativas tecnológicas que aproximam, tentam fazer o Tinder do voto, falamos... Como você avalia o uso da tecnologia a serviço do aperfeiçoamento da democracia? Que é basicamente isso que a gente estava falando. O poder do voto faz isso. Mas você acha que, de um modo geral, para além do poder do voto, a gente já consegue, digamos assim, sentir o gosto do século XXI interferindo no processo representativo, ou você acha que está muito longe ainda? Bom, nessa eleição agora de 2018 a gente sentiu isso intensamente, né? O gosto da tecnologia influenciando nas eleições, né? Intensamente, né? Talvez até mais do que desejável, porque foi uma coisa muito crua ainda, né? Sem filtro. Acredito que sim, dá para você sentir. Tem várias, tirando essa coisa de Twitter, etc. Mas tem várias iniciativas lá que você falou aí do MET, etc. Que da Folha teve, o Renova teve. Obviamente que tem uma dimensão ainda pequena, mas já dá para ser. Eu acredito que na eleição proporcional do deputado isso já deve ter tido um peso representativo, já deve ter tido deputado que deve ter tido uma base de votos baseadas nessas ferramentas significativas. Não vi nenhum estudo não, mas o meu sentimento é que sim. Na eleição majoritária, né, de presidente e governador, essas plataformas não ainda, né? Quem teve peso mesmo foi as plataformas abertas, que não é a plataforma, é tecnologia, mas não é a plataforma com inteligência política ainda. Né? É a plataforma aberta ainda em Twitter, etc. Que isso me preocupa substancialmente, porque você tem um pouco de perda da qualidade da informação, né? Se a gente começa a achar descredenciar todos os veículos de informação, etc., e que achar que só o que é verdade é o que circula no WhatsApp, no Twitter, é muito perigoso isso, né? Perde referência em tudo, né? Pro debate público mesmo. Pro debate público, porque são pessoas... A gente não pode desqualificar um jornal como Folha de São Paulo, uma revista como Época, um jornal como Estadão, não pode, né? Você pode discordar do que eles escrevem, né? Mas o jornal tem um CPF, tem um CNPJ, desculpe, tem um editor, tem um jornalista, tem equipe, o cara erra muito. E a liberdade de imprensa é fundamental, tem uma né? reputação, né? Eles têm alguma coisa a perder. O cara então, não... quando um jornal veicula uma notícia falsa, é do interesse do próprio jornal, caso seja comprovado que foi falso, emitir uma correção, porque tem algo a perder, né? Não, se claro, eu invento uma coisa, eu não tenho nenhum compromisso. Você fecha o negócio acabou, né? exatamente. Ou se eu crio um site qualquer na internet. Exatamente, principalmente se eu estou escrevendo sob pseudônimo. Vai embora, exatamente. Então é muito perigoso isso, né? É muito perigoso. A gente... Vamos comentar um pouquinho mais o aplicativo em si, dar uma navegada. Paulo, se você quiser usar o mouse aí do seu lado para mostrar outras telas.
Então a gente tem aqui a barra de rolagem que diz quais são os temas eleitos, né, que estão em votação, que a gente chama. E aí se você clicar, vamos dizer, em qualquer tema desse aqui, você vai ver a opinião das organizações, né, parceiras, né? E aí você lê essas opiniões, tá vendo aqui, ó? Você lê essas opiniões, pode ler inclusive aquilo que eu falei, o próprio deputado pode dar a opinião dele. Imagine que eu sigo aqui o deputado Alex da Silva. Eu vou ver a opinião das entidades e do deputado. E aí eu me decidi, sou contra isso, sou a favor disso. Eu voto. Na hora que eu voto, eu vou confirmar aqui que o deputado é isso e a votação vai, como eu disse, vai ser contada naquele parlamentar. Aqui eu posso mandar um recado, tá vendo? Aquilo que eu falei, que não é só dizer a favor ou contra, você pode mandar um recado. Pra acompanhar. Nesse recado, quando você manda o recado, como é que o político recebe? Vai para todas as redes sociais dele. A gente conecta, mapeou todas as redes sociais dele e ele recebe o recado como se fosse poder do voto. Uma publicação no mural. No mural dele. Muito legal. Conecta, a gente tem um conector de todas as informações no mesmo. Então você, em vez de ficar entrando no Twitter do cara, não, vai todo direto. Muito legal, muito legal. E aí você votou. E aí continuar votando. E assim o processo vai se repetindo, né? Você escolhe o tema. Outro tema. E sempre com o mesmo deputado, né? Você sempre só pode escolher um deputado por vez. Como o Paulo tinha dito antes, você você tem um representante, né? Não são todos os representantes do seu estado que você segue um único deputado federal. Então se você for aqui, ó, você pode ver. Esse é o processo de votações, né? Que eu já falei. Tava querendo pegar. O deputado federal que você tem que escolher, né? Olha, você tem aqui E aí faz o match ali. O match aqui, ó. Você votou contra, ele é a favor. Você votou e aqui você vai. Tudo isso que eu tô mostrando aqui é automatizado. Você só tem que escolher o deputado e votar. O resto é o aplicativo que faz tudo. Vai lá e pega o voto dele. E aí tem toda uma lógica por trás, que o comitê lá, que é o gestor que decide, por exemplo. Você vê ele assim é fácil, mas por trás. Voto de bancada, como é que coloca? A gente decidiu que coloca o voto da bancada. Se a bancada do PT decidiu que ia votar contra, o aplicativo vai lá e vai botar todos os deputados como votou contra. Uhum. Então você tem umas decisões aí de inteligência, né? Porque foi a avaliação que a gente fez. Porque você pode votar em separado, mesmo que a sua bancada tiver votado fechado questão. Sim. A lógica da gente foi, se alguém não decidiu votar em separado, é porque ele concordou com o voto da bancada. O voto dele contra o da bancada. Isso. Então tem toda essa lógica que essa parte aí, que a gente falou que tá tudo aberto, essa parte aí tá aberto, mas para pegar isso isso não tá no sistema do Senado ou da Câmara. Sim. Isso tá que a lei foi aprovada. Depois você tem que descobrir como é que cada um votou e a bancada e tal. Então o aplicativo faz tudo isso. Para você que está ouvindo a gente via podcast, eu recomendo particularmente no episódio de hoje que você procure o nosso vídeo no YouTube, que você vai ver melhor a nossa... Ou que você baixe no seu ainda, celular o aplicativo e vá navegando enquanto nós comentamos. Isso, vá navegando e vá testando enquanto o Paulo narra as funcionalidades. O aplicativo não tem custo para ninguém, né? Nem para o usuário, nem para o político, nem para as entidades que são associadas, como o Livres, com o Instituto Milênio, o GT, etc. Ele foi todo bancado por pessoas físicas, por nós, e mais que o americano chama de Family and Fools, né? Que banca aqueles projetos iniciais. Family and Fools é uma boa definição para quem aposta num projeto. É uma aposta que é um projeto cívico, ele não tem, claro, ele não vai ter receita, ele vai ser mantido com doações, etc. A única coisa que a gente não pode vender dados, não pode ceder, a única coisa que o estatuto permite é que a gente abra doações tipo Wikipedia, etc, para quem é usuário do aplicativo. Agora não, mas lá na frente, quando tem uma base muito grande, a gente pode abrir no próprio aplicativo, o cara dizer, quer doar R$2 por mês, R$3 por mês, só
isso aí o Estatuto da gente permite, porque a gente acha que isso aí não cria nenhum tipo de conflito de interesse, que é um usuário que está doando ali R$2-3. Temos que parabenizar o Paulo pela iniciativa e pela dizer coragem que nosso associado tem que entrar no fórum, fórum.eusolivres.org, para opinar e dizer como o Livres deve se posicionar nas questões que estão no poder do voto. Isso, né, toda semana nós colocamos para a deliberação dos nossos associados pelo menos 2 projetos de lei que estão sendo avaliados no poder do voto. E garantimos ao nosso associado a possibilidade de opinar, de debater com outros associados e de determinar qual vai ser o posicionamento do Livres em relação a cada um desses temas. Então, você associado ao Livres, vai lá no fórum, procure os tópicos relacionados ao poder do voto e dê sua opinião para que ela apareça no aplicativo do poder do voto. É isso aí, a gente vai se aproximando do final desse Livrescast, mas como sempre temos um momento Merquior, onde nosso convidado vai dar uma dica cultural para o ouvinte. Paulo, muito obrigado. Estamos nos encaminhando para o final do Livrescast, mas queria que você deixasse sua dica cultural para o nosso ouvinte. O que é que você indica? Eu vi esse final de semana, se eu não me engano, foi no Netflix, um filme chamado A Colônia, com uma Emma... Não, é Watson. Emma Watson, se eu não me engano. Eu achei a Hermione do Harry Potter. Eu sou velho demais para captar essa referência, eu não sei. Achei o filme fantástico, porque é uma história real. É uma colônia de religiosos muito radicais, mas na verdade que por baixo tinha uma atividade ligada ao regime do Pinochet no Chile. Foi um nazista fugido da Alemanha, completamente maluco, né, que criou essa colônia lá de alemães, mas que era de um radicalismo religioso muito grande, que ele fazia quase uma lavagem cerebral, quase uma lobotomia nos homens, separava homens e mulheres, etc. E só ele podia ter relações, era uma coisa assim realmente assustadora, inclusive com crianças. Depois ele foi acusado de assédio sexual e tal, e teve uma conexão forte com o regime do Pinochet, e o regime do Pinochet começou a fabricar gases para usar nos presos políticos nessa comunidade. Inclusive ela foi palco e foi usada como um local de tortura dos prisioneiros do regime Pinochet. Então dá um tom, eu acho que principalmente quem é do Livres, né, para pensar de como é importante a liberdade de religião, a liberdade, porque essa colônia é ao contrário. É uma distopia, né? Distopia total do que seria um ambiente total. Uma comuna de distopia, hippies, só que do mal. Ao contrário, é distopia. Ninguém pode fazer nada, dorme separado. Exatamente, é uma distopia. Então, para quem é do Livres, eu recomendo assim, entusiasticamente, e para ficar com medinho do Brasil também, né? E você, Magno, qual é a sua dica? Nesse final de semana eu assisti eu assisti vários filmes que eu estava muito cansado, passei o final de semana inteiro assistindo Netflix. Então eu selecionei dois filmes para recomendar, um antigo e um novo. O antigo que eu assisti se chama Os Outros, que é um filme talvez tem uns 15 anos ou mais, com a ex-mulher do Tom Cruise, que eu esqueci o nome dela, Nicole Kidman, que ela é uma família com os filhos, a mãe e os filhos, e foi a primeira, eu já tinha visto o filme, mas foi a primeira vez que eu revi o filme já sabendo o final. Eu não vou dar o spoiler de qual é o final, mas sabendo o final eu quis rever o filme e ver se tudo se encaixava realmente, sabendo do que a gente só descobre no final, e realmente é um filme muito bom, é bem feito ali. Gostei muito de rever. E o outro é um documentário novo que saiu agora no Netflix, está sendo muito falado na internet, chamado Fire. Uns caras, uns investidores resolvem fazer um festival de música numa ilha no Caribe, nas Bahamas, na verdade. Nas Bahamas, e
enfim, a organização não sai exatamente como planejado, eles fazem o marketing do festival é ser uma coisa completamente bem exclusiva, com preços altíssimos, comida feita por chefes famosos, e no final as pessoas acabam em tendas remanescentes de um furacão que passou para os Estados Unidos, dá uma confusão danada. Então eu recomendo também esse documentário sobre o FIRE, que é tipo um festival feito sobre um esquema de pirâmide. Que desmoronou. Uma pirâmide que, como sempre, uma pirâmide financeira, como sempre acontece, acaba desmoronando quando você já não tem mais capacidade de levantar dinheiro. No pé do último que entra, né? Exatamente. Como no caso do app, são financiados pelo Family Fools. Esse aí era basicamente os Fools, né? Uma hora que você se esgotam os idiotas que continuam colocando dinheiro, a pirâmide acaba caindo. Então é isso que acontece no caso do festival. Tô dando aqui um spoiler contando o final, mas o caminho que os leva até o desmoronamento é interessante. Então eu acho que mesmo com o meu spoiler, vale a pena assistir o filme de qualquer forma. Muito bom. E com isso chegamos ao final da edição número 23 do Livrescast. Agradecer mais uma vez a presença do Paulo, a presença do Magno. Obrigado. E tivemos também os trabalhos técnicos de Soli Makoviak, que está aqui conosco. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, sempre em @eusolivres, e assine o nosso canal em youtube.com/livres. Além disso, envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusolivres.org ou também no nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou, não perca tempo. Acesse o nosso site em eusolivres.org/participe, faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Inclusive, comece a participar das discussões sobre nossas posições no poder do voto. Exatamente. Até a próxima, escolha ser livre.